Bom, gente, então, inicialmente começando nossa live. Obrigada para todos que estão nos acompanhando. Então, hoje, como eu disse, o tema é bem atual, é sobre a importação da tilápia, né, e todo o impacto que isso pode causar. Começando a live agradecendo ao nosso patrocinador, Panorama da Agricultura, e também a participação do Francisco Medeiros, hoje presidente da PeixeBR. Francisco, boa noite, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria começar também que você se apresentasse um pouquinho aí, contasse seu histórico de carreira e todo esse trabalho que você está envolvido. Bom, primeiro, boa noite e agradecer a oportunidade. É um momento assim, muito importante que passa a nossa piscicultura no Brasil. E esse é mais um desafio, né? A gente sempre teve grandes desafios em todas as áreas. E como nós somos uma cadeia de proteína nova quando se trata de Brasil, nós estamos experimentando os nossos primeiros desafios. Desafios na área de produção, desafios na área de sanidade, desafio nas questões de mercado internacional. Então, é um desafio e a gente tem que enfrentar e passar por isso. Bom, eu estou presidente executivo da PeixeBR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura. É uma entidade que engloba toda a cadeia de produção. Então, quando se fala de associações no Brasil do agronegócio, nós somos a única associação que engloba, é um guarda-chuva. Então, nós temos a indústria de ração, as casas genéticas, indústrias de medicamentos, a indústria de equipamentos, a indústria de processamento, que são os frigoríficos, os produtores, as empresas prestadoras de serviço, os pesquisadores, porque nós temos não só associações como a Aquabio, como associado, como professores e pesquisadores também associados. E a ideia é essa mesmo, é que todos nós juntos possamos, tipo assim, ter uma palavra só, uma conversa só, e com isso acaba fortalecendo. Muitas vezes se pensa que isso enfraquece. Não, pelo contrário. Porque a hora que você conversa com uma, com outra pessoa, a conversa é a mesma. A minha formação, eu sou médico veterinário, já faz, vai completar 41 anos, então já faz algum tempo. Eu já sou ex-professor da Universidade Federal de Mato Grosso, mas atuei praticamente a vida toda na iniciativa privada, né? Seja como empresário ou prestador de serviço. Nesse momento, a gente está, como dizer assim, desempenhando esse papel de representar o nosso setor em várias instâncias, nesse momento mais forte nas instâncias governamentais, mas em todas as partes a gente tem feito uma contribuição e muito dessa contribuição se deve à interlocução que eu tenho com, eu não falo nem de dezenas e centenas, com milhares de pessoas do setor que praticamente a gente conversa quase que toda semana, seja o dia inteiro, zap, mensagem. Então, a gente está aqui para fazer o melhor possível esse papel de construir com todos essa importante cadeia de proteína animal, que nesse momento, eu falo nesse momento porque nós estamos na primeira década da cadeia de produção estruturada como business no Brasil. A gente tem isso aí há 40, 50 anos, mas agora que ela se estruturou como as outras cadeias suíno-aves, na última década. Então, nós estamos, como vocês, pegamos a primeira década e praticamente vamos ficar nela. Os outros que estão vindo aí, que façam as próximas 30, 40, 50 décadas deste negócio. Bom, Francisco, a gente tem um histórico de importação do pescado, né? Salmão, bacalhau, merluza, né? O Brasil já importa essas espécies, mas até então são espécies que não são produzidas aqui no país. Hoje nós somos o quarto maior produtor de tilápia, né? E como é que você explica esse surgimento dessa demanda dessa importação? Bom, primeiro você falou de um assunto importante. Nós somos importadores.
nós temos o que nós chamamos de uma demanda não atendida muito grande, ou seja, o que a gente produz não atende demanda interna. A pessoa podia falar, Francisco, mas salmão e bacalhau a gente não produz. Tá, mas dá para produzir substituto e nós temos outras demandas. Só para você ter ideia, o ano passado, nós importamos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais de salmão do Chile. Nós importamos o ano passado do Vietnã 500 milhões de filé de panga. Nós importamos da Argentina e do Uruguai praticamente 1.300 toneladas de curimbatá. Nós importamos da Argentina e do Uruguai mais de 280 toneladas de traíra. Ou seja, eu estou falando de peixes que, em grande parte, são peixes de cultivo, né? Então, até espécies nossas, como a curimbatá e a traíra, a gente não consegue atender a demanda de mercado interno. Olha que loucura que é isso aí. Mas isso não significa que a gente justifique trazer peixe de tudo quanto é lado. O Brasil, nos últimos anos, e principalmente nos últimos 15, 20 anos, fez um investimento muito grande na tilápia. Se escolheu a tilápia como uma espécie a se fazer o investimento. Isso não foi governo, não foi ninguém, foi o setor produtivo. Porque encontrou nela uma oportunidade de ganhar dinheiro. Às vezes as pessoas falam, Francisco, o Brasil tem 3.300 espécies de peixe, por que tem que criar só tilápia? A questão é o seguinte, o produtor não é cientista, o produtor não tem salário do governo, o produtor vive da sua produção. E quem vive da sua produção tem que ter uma produção que lhe proporcione lucro e dignidade. Dignidade que eu falo é o seguinte, é o cara ter uma casa boa, um carro bom, viajar nas férias, colocar os filhos para estudarem nas melhores faculdades. Isso é viver com dignidade. Então, a escolha da espécie é uma escolha para que ele faça o melhor, né? Construa os seus sonhos, atinja os seus objetivos como produtor, como empresário. Eu comecei a criar peixe em 1987, dia 17 de novembro de 1987, com pacu. Depois, pacu não dava dinheiro porque não crescia, passei para tambaqui, né? E hoje estou criando tilápia. Tudo por uma questão econômica. Então, é o seguinte, nós tivemos aí, eu vou fazer uma retrospectiva, em agosto para setembro ali, eu fui chamado aqui no Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília, e falei com o ministro que ele havia um pedido de exportação do Vietnã de tilápia para cá. E ele queria saber como que era a cadeia de produção. Então, eu fiz uma apresentação para ele, entreguei um documento e o assunto sumiu. Quando nós chegamos em outubro, começou o bafafá de novo. Está vindo tilápia. Por quê? Porque algumas empresas importadoras de pescados, principalmente de panga, do Vietnã, começaram a pressionar de que teriam filé de tilápia do panga para vender. Isso foi o que aconteceu. Imediatamente nós fomos até o ministro da Pesca e Aquicultura, falamos da nossa preocupação, ele foi atrás dos caminhos dele e lançou aquela primeira nota de que isso não era verdade, de que não iria ter importação, que nós ficássemos tranquilos. E assim o fizemos. Em dezembro, o ministro foi convocado no Senado para tratar disso, que é um procedimento normal em Brasília, os senadores convocaram os ministros. E, mais uma vez, aí no dia 5 ou 6 de dezembro, o ministro reafirmou a defesa pela piscicultura nacional, que é o que a gente espera dele mesmo. E nós, todo mundo tranquilo, vamos trabalhar, comunicamos, mas nós temos um acordo de trabalho da Peixe BR com a Embrapa Pesca e Aquicultura, especificamente
com o setor de economia lá do centro. E eles, mensalmente, eles entram no sistema brasileiro, que está lá todas as importações, Sicomex, Stat, Comex Stat, e verificam através do NCM. NCM é um código internacional de qualquer produto, ou seja, caneta tem um NCM que é um código, seja na China, no Brasil, o código dele é o mesmo. E a tilápia tem um código internacional. Então, eles pesquisam, é um trabalho, como dizer assim, minucioso. Eu até brinco, né? Para vocês terem ideia, esse convênio completa 4 anos agora em março. Então, eles ficaram monitorando todas as importações de peixe de cultivo durante 4 anos. O objetivo era esse mesmo, era monitorar mensalmente se havia importação. Eu sempre falo que é o seguinte, é igual aqueles sniper, a gente assiste filme aí, né? Que o cara fica uma semana olhando para uma janela para ver se o cara passa lá e ele dá um tiro, né? É mais ou menos isso que a equipe do Dr. Manuel Pedrosa fez nos últimos 4 anos. Ficou lá com a arma apontada para a janela do Comex, e aí, e normalmente é o seguinte, termina o mês, 5 dias úteis depois, o Comex libera o acesso das bases do mês anterior. Então, agora, na primeira semana de janeiro, ele me avisou, falou, Francisco, entrou um container do Vietnã. Aí, o que você faz? Bom, na hora, eu comuniquei ao ministro, André de Paula, mandei uma mensagem de zap para ele, falou, ó, chegou um container, está aqui a prova, porque nós temos a prova. É um site do governo federal. Você entra, qualquer um pode entrar. Chama Comex Stat. E está lá. Você entendeu? E comunicamos também à diretoria, ao conselho de administração da PeixeBR, e aí começou toda essa, vamos dizer assim, essa conversa. E ficou um ambiente assim, extremamente... O impacto maior foi porque nós estávamos totalmente vinculado na notícia do Ministério da Pesca de que não teria. Foi muito convicto o pronunciamento do ministro, né? E aí entrou os problemas que isso aconteceu, eu não sei se foi um problema de comunicação dentro do governo, não sei. O que nós sabemos é que o container está aí, o povo provavelmente, hoje nós sabemos esses documentos que a gente acessa, a gente sabe quem vendeu, sabe quem comprou, provavelmente já comeram esse peixe, né, esse filé de tilápia que chegou aí, entrou normal, a empresa que vendeu é cadastrada no mapa, a que comprou é cadastrada no mapa, entrou no site do mapa, pediu a licença, o mapa autorizou e está aí o peixe. Agora a gente, tipo assim, estamos literalmente correndo atrás, né? Para verificar o que pode ser feito. Francisco, com essas informações eu tenho 2 perguntas. Uma, qual o impacto disso, né, dessa importação para a gente, né, para a cadeia produtiva? E outra, essa empresa que trouxe esse pescado, eles são obrigados a colocar na embalagem que esse produto foi importado? Olha, como diz o Jack Stripador, vamos por partes, né? Primeiro, se eu esquecer a segunda pergunta, você me lembra depois, que às vezes eu me estico na primeira, tá bom? O primeiro impacto é um impacto que para mim é o mais importante, é o impacto emocional, você entendeu? Porque nós levantamos o problema e o governo é que autoriza. Houve até um comunicado aí do governo de que o governo não importa. Não, o governo não importa. O que importa são as empresas. Mas quem autoriza é o governo. Oxalá se o governo não precisasse autorizar, porque aí a gente fazia tudo direto. Mas quem autoriza é o governo. Então, a gente, tipo assim, nós fomos para o Natal, nós fomos para o nosso Ano Novo, fazendo sonhos e projetos da nossa piscicultura em 2024. Eu mesmo dei dezenas de entrevistas para todos os veículos de comunicação que me procuraram e vocês podem ver os vídeos. Era um sorriso até aqui. 2024 vai bombar, vai ser o nosso ano. Então, assim, tem uma parte emotiva. Então, o maior impacto é emocional. Cai tudo por terra e você para
Peraí, porque isso não era esperado. O segundo é econômico. O que acontece? Hoje, a indústria, nós temos um outro contrato com o CPEA, que vocês conhecem, tem um indicador, mas o CPEA entrega para a Peixe BR, aí isso é uma informação nossa, muito mais do que o indicador. É preço, um exemplo, hoje nós sabemos o preço que a indústria vende filé em São Paulo, vende em Minas, vende no Mato Grosso do Sul e vende no Paraná, que é onde a gente monitora. O preço médio do filé hoje, que a indústria vende para supermercado, restaurante, é R$ 37,00 o quilo. Esse é o preço médio no Brasil. Esse filé chegou no Porto de Santos a R$ 23,00. Então, assim, qual que é o impacto disso? Se persiste, acaba, não falo que acaba, que sempre fica, existem uns mercados locais de nicho de mercado que não acaba, né? Mas tipo assim, se eles tiverem volume para mandar para cá, por que eu, dono de supermercado, vou pagar 37 nesse filé se eu tenho 23? Me explica. Isso não vai existir. Ele vai comprar o de 23. Porque o supermercado também trabalha para ganhar dinheiro. É normal. É o jogo mercantil. E se eu fosse dono de supermercado, eu também ia comprar o de 23. Por que eu vou pagar o de 37? Então, teoricamente, você desmonta a cadeia produtiva. A gente não tem ideia disso. Isso é um tsunami. Literalmente, você liquida. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas o produtor, ele pode criar outro... Não, a gente não está falando mais de produtor. Para aquelas pessoas que vão na FENACAN, vão no IFC, vão no Aquishow, tá cheio de empresas expondo lá, não tem produtores expondo lá. O que tem são empresas de tecnologia, que hoje a gente, fantástico, empresas de insumos, empresas da indústria farmacêutica, empresas de ração, empresas de equipamento. Então, o strike não é no produtor, o strike é na indústria de uma maneira, assim, muito grande. Quantos colegas de vocês que formarem na faculdade que não trabalham na indústria de ração, não trabalha na indústria de vacinas, não trabalha na indústria de alevinos, ou seja, a cadeia é uma loucura de grande. E é disso que nós estamos falando. Ou seja, não temos ideia, literalmente, não temos ideia do que isso pode provocar em, no máximo, um ano. E é tipo assim, porque chegou um container, para chegar amanhã 300 containers, não custa nada. Literalmente, é só ter navio para carregar o container. Eu Você entendeu? trabalho no setor de nutrição e saúde animal, né? Eu trabalho numa empresa de caçada e hoje a gente vende ingredientes para formulação de ração no Brasil inteiro, né? Então a gente atende desde grandes fábricas como o produtor, né? O grande produtor que tem a sua própria fábrica. E eu realmente fico preocupada com esse impacto a longo prazo também, né? Não, tem um impacto inicial e depois ele se perpetua, né, por um período que a gente não sabe. É igual fogo no cerrado, né? Fogo na serra subiu, ele vai embora e você não sabe quando que isso para. Essa foi a primeira pergunta. Por isso que eu te falei, me lembra a segunda que você me perguntou. Outra é, se essa empresa que trouxe esse peixe do Vietnã, se eles são obrigados a colocar no rótulo dele que esse peixe é de importação. Não, porque você tem dois tipos de comercialização. Se você for colocar embalado para venda no supermercado para o consumidor, sim. Mas a maioria da importação, ele vem a granel e é distribuído para o food service, cozinhas industriais, você entendeu? Grandes restaurantes. Então, isso aí não só precisa um saco lá, uma caixa com um carimbo lá e tá ok, não tem problema, você entendeu? Esse aliás, o maior problema, porque ele só vai aparecer no pacotinho depois que ele suprir toda a cadeia de food service. Eles não vão colocar de imediato, porque cria uma imagem negativa, né? Nós tivemos uma situação semelhante com o camarão há alguns anos,
mas o camarão, a produção era restrita à região Nordeste e um pouco ali em Santa Catarina. A tilápia não, a maioria dos municípios brasileiros produz tilápia. Então, é um impacto local do Brasil inteiro. Né? Você vê o exemplo da região Nordeste. A quantidade de municípios na região Nordeste que cria tilápia, muito grande. Uma região que, teoricamente, a questão de aquicultura seria em segundo plano por conta de questão de recursos hídricos. Né? E aí dá para você começar a observar o impacto disso em algumas regiões. Imagina a região de Paulo Afonso, o impacto disso. Vamos ver o impacto disso lá em Boa Esperança, no Piauí. O impacto disso na região dos Grandes Lagos de Santa Fé do Sul, Mato Grosso do Sul. Né? O impacto disso no oeste do Paraná. Não vamos nem tratar disso, né? Porque é uma coisa absurda. Então, assim, é extremamente grave. Nós estamos tentando sensibilizar o governo dessa gravidade. Eu acho que nos limita a gente conseguir ter uma produção com um preço competitivo no Vietnã. A gente sabe que a gente passou aí esse último ano, os últimos anos, né, com um grande problema de sanidade, principalmente nos grandes reservatórios, né, o que fez também o preço da tilápia subir no mercado, né, principalmente para essas fases jovens, né. Mas o que mais nos limita a gente ter essa produção competitiva? É a parte burocrática, os impostos? Olha, a pergunta é excelente. A primeira coisa é o seguinte: nós somos extremamente competitivos para exportar filé de tilápia. Tá? Aí a pessoa, mas peraí, nós não exportamos mais filé de tilápia porque o mercado interno está aquecido. Por isso que a gente não exporta mais. Mas se hoje nós quiséssemos exportar 20%, 30% da produção brasileira, nós exportávamos. Mas por que isso acontece? Esse é um primeiro aspecto. Em 2018, a PeixeBR, com o apoio da Embrapa Pesca e Aquicultura, daquele departamento dos snipers lá, que é o departamento de economia lá de Palmas, que o doutor Manuel é o coordenador, nós implantamos aqui em Brasília, no Ministério da Economia, o drawback da tilápia. O que é o drawback da tilápia? Quando você vai produzir um lote de tilápia e esse lote vai para exportação, todos os insumos que você comprar, ração, vacinas, medicamento, embalagem, insumos, você compra sem pagar impostos federais. Né? Então, assim, e você vende esse produto sem pagar impostos. Então, o drawback transforma a tua propriedade numa China, transforma a tua propriedade num Vietnã, transforma a tua propriedade numa zona franca. Isso está acontecendo desde 2018. As nossas exportações não são maiores, conforme eu te falo, por conta de aquecimento de mercado interno, que é outro trabalho que nós fizemos de aumento de consumo, que a gente pode tratar depois. Então, é o seguinte, se eu fosse vender esse produto no mercado interno, esse produto seria competitivo também. Não no preço do Vietnã. Agora, vamos para o Vietnã. O que acontece com China e Vietnã, especificamente em pescado? Isso não é, como diz assim, não é segredo que eu sei, não. Isso é público, tá? Primeira coisa é que eles têm um subsídio para a indústria. Ou seja, no momento que você faz tua nota de exportação, sei lá, $118 mil, que é o que a nossa importação, aí um percentual, que é 10%, varia aí, dizem que até 20%. Um percentual do valor da nota volta para a indústria. Então, eu posso dar um desconto, indústria. Porque é um programa do governo, você entendeu? De estímulo à exportação. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, você é da indústria de ração e depois você pode até tentar consultar contatos que você tenha no Vietnã. O preço da ração no Vietnã é mais caro do que no Brasil, sempre foi. Entendeu? É mais cara do que no Brasil. Então, assim, como a gente sabe que mais de 70% do custo de produção é ração, não tem como produzir naquele preço. Não tem. É conta, é matemática. É simples assim, né?
Esse é um outro aspecto. Essas são as questões que a gente visualiza. Questões que nós não visualizamos, que eu não estou falando que é esse caso especificamente. Um exemplo, é de rotina na Ásia e vários países no mundo o tratamento de filé com tripolifosfato. O tripolifosfato, ele tem uma característica que incorpora água dentro da célula do filé. E não, você pega o filé está normal, mas se coloca até 40% de água. Não sabemos se esse produto teve tratamento. No Brasil é proibido, tá? No Brasil é proibido. Porém, nem todo container que chega no Brasil é analisado. Isso não é, como dizer assim, má fé do governo. Não, não. É a rotina, né? Você escolhe lá um container e analisa. Então, pode vir. Se vocês observarem uns 5 ou mais anos atrás, os filé de panga era ruim demais. Hoje já melhorou, o preço está melhor. E uma das questões foi que nós, todo o setor, né, nós atuamos junto ao Ministério da Agricultura para fazer um teste que identificava o tripolifosfato. E aí se identifica o container incinerado. Então a pessoa não quer correr risco, ele manda fazer análise lá. Então, assim, em condições normais, ou seja, de produção, não tem como chegar nesse preço. Agora, nós sabemos também, através de colegas e até associados que visitam ou visitaram o Vietnã, que é muito forte a agricultura familiar. Só que, quando se fala de agricultura familiar no Vietnã, estou falando de trabalho infantil. A família inteira trabalha. Aqui no Brasil é proibido, dá crime, prende pai e mãe. Então, assim, nós temos regras que faz com que percamos competitividade, mas nós não queremos fazer um produto naquelas condições. Nós concordamos com as nossas regras, só queremos que a competição seja leal, ou seja, que lá também usa a mesma regra. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não pode ter, ou seja, tem que ter equivalência, tanto na produção quanto na indústria, né? E também a questão de preços, mesmo porque nós somos um dos principais, se não o maior, está entre os 3 maiores clientes deles de filé de panga no mundo. Hoje saiu, né, um documento sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Apex e o MPA, né? Qual o impacto da gente? Olha, muito pouco, muito pouco. Eu tive hoje lá no evento, é um evento institucional, não é um evento que o setor foi convidado. Como diz assim, eu recebi um e-mail que até eu fui lá, eu estou aqui em Brasília, eu fui lá. Então, pode ser que traga, eu acredito que traga benefícios para o setor. Mas, nesse primeiro momento, foi mais um ato institucional, o que é bom, o que é positivo, do Ministério da Pesca e da Apex. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: nós não estamos exportando mais, não é por falta de promoção. Nós não estamos exportando mais porque o mercado interno está aquecido. Essa é a primeira coisa. Nós não, eu estou falando aqui da piscicultura, principalmente da tilápia, que é 90% do nosso negócio. Nós não estamos exportando mais da pesca porque não tem o que exportar. O que captura, exporta. Um exemplo, pargo, né, que é um produto que se exporta quase que tudo. O que captura, exporta. Então, não preciso promover pargo. Atum, grande parte exporta. Então, assim, o lagosta, vixe Maria, né? Então, assim, os nossos principais produtos de exportação, eles estão, como diz assim, estão se vendendo, literalmente se vendendo. O que se procura, igual no caso da tilápia, esse ano de 2023, a característica foi vender tilápia fresca para os Estados Unidos, que é um produto bem mais caro, bem mais caro. Então, a gente está se dando ao luxo de escolher o que dá mais dinheiro.
Você entendeu? Para exportar. 2022, 2021 já foi caracterizado por filé congelado e tilápia inteira, que é produto barato, de margem pequena. Por quê? Porque na época eu tinha um grande estoque aqui no Brasil. Então, assim, hoje nós estamos ao lado do maior mercado mundial comprador de tilápia. O que a gente tem para exportar, no caso da aquicultura, é tilápia. Então, assim, eu vejo como positivo o convênio, principalmente para ações a médio e longo prazo. De imediato, não. E, na sua visão, o que que falta para a gente conseguir atingir todo o potencial produtivo aquícola no Brasil, Francisco? Já que a gente tem uma costa tão grande, né? A gente tem toda a questão do uso da água dos reservatórios de usina hidrelétrica. O que que falta para o Brasil chegar a atingir todo o seu potencial produtivo para atender todo o mercado interno e poder realmente exportar também esse produto que é de tanta qualidade como é o nosso pescado, né, a nossa tilápia? Ó, primeiro que a costa que você acabou de citar, hoje mesmo eu vi a mesa era composta por 5 pessoas, os 5 citaram o tal dos 8.500 quilômetros de costa. Eu já até decorei o número aí. Isso não significa nada para nós. Por quê? Porque nós não temos hoje uma espécie de águas tropicais marinhas tão competitiva quanto é o salmão de águas frias. Nós sabemos que todos os núcleos de produção em tanque-rede em águas tropicais no mundo, igual lá no Mediterrâneo, nós temos no Golfo do México, são projetos iniciais, não são uma cadeia estruturada. Você entendeu? Um exemplo, provavelmente a produção hoje em tanque-rede no mundo de peixes, peixes de águas tropicais marinhas não chega a 1 milhão de toneladas. É muito pequenininho no tamanho do negócio. Por falta de tecnologias mesmo. O que a gente tem de tecnologia é para água fria, salmão e truta. Ponto final. Eu acredito que daqui 10, 20 anos, e principalmente com essas tecnologias agora de CRISPR, de edição gênica, né? Você cria oportunidade para trazer, colocar outros animais. Então a gente tem que pensar que não será nessa década que nós vamos ser um player de produção marinha. Esquece. A gente tem que continuar pesquisando, tentando, fazendo investimento, mas não é agora, tá? O que a gente tem literalmente hoje são as águas continentais. Você acabou de citar aí a questão de águas da União. O que nós já temos de outorga na Agência Nacional de Água para o Lago das Hidrelétricas de Águas Federais é algo em torno de 2 milhões e pouco, uns falam 3 milhões, vamos falar 2,5 milhões de toneladas, isso é o que a gente tem, sem considerar as águas de hidrelétricas de domínio estadual. Só para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo, somente de águas da União, tem 874 mil toneladas outorgadas pela Agência Nacional de Água e produz 10% disso aí. Agora, por que a gente não cresce? Vamos falar da tilapicultura, que a tilápia aqui é o o assunto. Eu estava me preparando aqui para conversar com vocês. Nos últimos 10 anos, a tilapicultura no Brasil cresceu 103%. Você entendeu? 103%. Eu estou falando de 10% ao ano, durante 10 anos. É tipo assim, é quase que surreal uma cadeia de proteína no Brasil. Esse histórico nunca existiu, tá? Suíno, aves, bovino, leite, ovos, nunca conseguiram fazer isso. De crescer 10% a 2 dígitos por ano. Nunca teve. Então, nós temos, tipo assim, nós estamos com um crescimento louco. É que nós estamos começando agora. E por que não começamos antes? Porque não tinha tecnologia. Você entendeu? Agora que a gente tem tecnologia que consegue investir mais e produzir mais. E tecnologia que eu falo em todas as áreas. Alguém que é da área de saúde aí, o que a gente tinha 10 anos atrás para tilápia? Oxitrataciclina, TM, não sei o que aí, e era só. Você entendeu? Então, assim,
a falta de tecnologia nos fez atrasar um pouco. Hoje não, um exemplo. Você pega uma das maiores empresas de genética animal do mundo, está no Brasil produzindo genética de tilápia. Nós temos a Gift aqui no Brasil, nas empresas que produzem formas jovens, que é uma genética excepcional. Nós temos as principais indústrias de ração aqua do mundo aqui no Brasil. Nós temos praticamente todas as empresas de saúde aquática animal do mundo aportada aqui no Brasil, as empresas de, ou seja, a tecnologia chegou, as empresas chegaram. E nós estamos indo muito bem. Aí você fala, Francisco, mas a gente podia crescer 20%. Podia, podia. Mas eu vou te fazer uma continha de padaria, tá? Quando eu aumento uma tonelada de peixe a mais, de tilápia a mais, eu tenho que ter um empresário que investe R$ 1.200 numa indústria de ração. Eu tenho que ter um empresário que vai investir R$ 4.500 no frigorífico. E aí eu posso ir fazendo essas contas para aditivos, eu posso fazer essas contas para medicamentos, vacinas. Então, quando aumentar a produção é fácil, mas a indústria não consegue acompanhar. Você entendeu? Porque são muitas empresas que precisam fazer um movimento junto. Chuf! É assim, a tilapicultura, o crescimento dela é um balé. Você entendeu? Todas as empresas têm que andar juntos, não pode faltar ração. O cara, se eu aumento uma tonelada, você entendeu? O cara que produz alevino tem que investir no menos R$ 500 na sua unidade de produção de formas jovens. Então, assim, é muito. Todo mundo tem que andar num determinado compasso. E se um anda mais um pouquinho, o que acontece? Falta insumo. Nós vivemos o ano de 2023, qual o insumo que faltou? Alevino. Porque tivemos um bom 2022 e todo mundo quis produzir em 2023. Nós tivemos algum ano aí, não me lembro se foi 2020, sei lá, um desses, que a indústria de ração, você ligava para 2, 3 indústrias para comprar ração. Não estava conseguindo atender aos pedidos. Então, nós estamos crescendo numa velocidade muito boa, excelente. Você entendeu? Eu acredito que nós precisamos crescer ainda mais uns 5 a 7 anos nesse ritmo para as empresas começarem a ter estrutura e suportar. Vou dar um exemplo. Indústria de produção de alevinos. Até uns 5 anos atrás, qual que era a indústria que tinha condições, qual que era a empresa que tinha condições de produzir 100 milhões de alevinos ano de tilápia? Talvez uma. Hoje, quantas tem? Mais de 5. Então, assim, com o tempo, as empresas vão se estruturando para fazer demanda maior. Vamos para a indústria de ração. É muito simples. Há 5 anos atrás, você chegava na indústria, tinha lá 1, 2 extrusoras. Você chega em indústria hoje, está uma série de extrusora de 10 toneladas hora, a todo vapor. Ele já preparou uma caldeira que aqui dá para dobrar a quantidade, eu já tenho aqui o meu sítio de armazenagem. Então, agora que o empresário está se preparando para essas situações. E outro fator, cessão de águas da União. Eu conheço vários produtores que, na época de solicitação de cessão, pediram cessão para 100 toneladas. E já era um absurdo. Hoje, ninguém vai começar para produzir 100 toneladas. Vai, como dizer assim, não é os burros na água, né? Vai dar com os peixes na água. Por quê? Porque é uma produção muito pequena, ele teria que estar no sistema de integração. Então, assim, nós estamos num processo de evolução muito lenta. Se eu conversasse com as empresas há 7 anos atrás, quantas produziam mais de 8 mil toneladas de tilápia? Pouquíssima, nem vou citar para. Quantas produzem hoje? Várias. Você entendeu? Então, é um processo de estruturação. Nós estamos crescendo muito bem. Nós não temos nenhum país no mundo que produza tilápia que tenha a taxa de crescimento que nós temos. Nenhum. Que esteja tanto na nossa frente quanto esteja
atrás da gente em termos de produção. Então, isso também precisa ser lembrado. Um amigo entrou na live, o seu Celso Cristófori. Ele trabalha com peixe há mais de 30 anos. Conheço ele e a esposa dele, a Patrícia, há pelo menos uns 5 anos. E quando ele entrou, eu lembrei de fazer esse comentário, né? Eu acho que esse tipo de ação, né, atinge principalmente o pequeno e médio produtor. O seu Celso, por exemplo, ele foi atrás de ter um abatedor todo licenciado, regulado, e infelizmente por uma questão de mão de obra, de custos, até seu Celso, se o senhor tiver aí ainda, por favor, né, pode colocar seu comentário aí. Mas eu acompanhei um pouco disso. O frigorífico dele ia ser para atender as prefeituras, né, na questão de merenda escolar, mas a parte burocrática também foi um entrave. E acompanhando alguns produtores, né, principalmente os pequenos e médios produtores, na minha visão, assim, às vezes falta um pouco de união do pessoal para cobrar mais ainda os órgãos públicos para ter essa assistência, né? Ó, o seu Celso está aqui ainda. Obrigada, seu Celso. Para cobrar mais ainda uma assistência de prefeituras, de órgãos públicos, assim, porque eu vejo, né, eu acompanhei tantas associações sendo criadas e se fechando, tantas cooperativas sendo criadas e se fechando, e é uma forma de talvez conseguir ação no maior número de produtores, né? Como é que você vê essa questão da união dos pequenos? O que que eles podem fazer para tentar começar a mudar um pouquinho a realidade deles, né? Que são, vamos dizer assim, o escudo de tudo. Eles são os primeiros a serem atingidos, né? Uma empresa grande tem um capital de giro por uma situação de crise. Um pequeno produtor, ele tira esse peixe, esse dinheiro que dá é que ele está investindo de novo, né? Então, qual é a sua posição sobre isso, Francisco? Bom, a primeira coisa é o seguinte: hoje, eu estou desde segunda-feira aqui em Brasília, reunião com governo, o tempo inteiro. E repetindo o mesmo discurso. O Censo Agropecuário de 2017 nos mostrou que 98% dos estabelecimentos que criam peixe no Brasil, estou falando 98%, são de pequenos produtores. Uma ação como essa da importação de tilápia, a primeira onda mata esses 98%. Esses são os primeiros e vai sobrar os 2%. Não se surpreendam se daqui 5 anos a gente esteja com esses 2% produzindo muito mais do que está produzindo hoje. Mas isso é a maior maldade do mundo. Então, quando a gente faz a defesa, você fez várias perguntas no início, por que chega barato, a gente não consegue produzir? Bom, a gente é uma máquina em que todos, é uma máquina extremamente livre, né? Em que a maioria é pequena e eles estão aí fazendo negócio, tentando sobreviver e com dificuldades. Na realidade, uma ação como essa, o que acontece? Olha só, até no exemplo que você acabou de falar, a pessoa nos ouve, vê na televisão, vê na internet, fala, cara, esse filé a 23, esse meu negócio aqui não tem futuro não, mãe. E aí, naquele momento, ele decide, já estava com dificuldades, e ele decide que não vai mais criar peixe, esse é o último lote. E aí vai seguir a vida dele com outras coisas. Olha, por isso que eu falo que o primeiro impacto, quais são os impactos? O primeiro é emocional. Essa pessoa que está com dificuldade, essa pessoa que não está achando o caminho, ele é o primeiro a desistir. Porque nós temos um outro histórico no Brasil. Isso é real, tá, gente? O nosso sistema de serviço de extensão e assistência técnica, ele está cada dia pior. E não existe nenhuma perspectiva de reestruturação, nenhuma, mas literalmente nenhuma, tá? Então, ele tem que procurar outras formas. Que outras formas?
Olha, você até citou aqui, só tem um caminho, não tem outro. Não, literalmente não tem outro. Não é o prefeito, não é o governo estadual, federal. O único caminho é agrupar, seja em associação, em cooperativa, ou não ser nada disso. É um grupo de 5, 10, 20 produtores que se juntam ali para comprar insumos, que se juntam para contratar um profissional para dar assistência para ele, que se junta para vender. Não tem outro caminho a não ser aglomerar. Não tem. Nós já fizemos um estudo, até uma empresa associada da PeixeBR, nós demos apoio, e eles com a Fundação Getúlio Vargas, isso lá em 2018, eles fizeram um trabalho que é levantamento da cadeia produtiva da tilápia. Eles chegaram à seguinte conclusão. Existem 3 modelos: o produtor independente, o produtor verticalizado, que é aquele que tem fábrica de ração, engorda e processa, e as cooperativas, né, no sistema de integração, ou a agroindústria no sistema de integração, ou seja, independente, verticalizado e produtor integrado. No Brasil hoje atualmente, esse é um retrato, um raio-x de hoje, o pequeno produtor que está tendo o retorno financeiro é o produtor que está no sistema de integração, que hoje é muito forte no Paraná, está começando em Santa Catarina, começando forte no Mato Grosso do Sul e começando também no estado de São Paulo. Não tem outro. O produtor independente, nesse trabalho que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e essa empresa, ou ele se agrupa, ou ele a médio e longo prazo perde a competitividade e perdeu. Porque hoje vamos fazer conta que todos nós sabemos, quem está aqui tem conexão com a produção. Se você vai comprar ração, imagine se você é um pequeno produtor, você tem um consumo, sei lá, de 100, 200 sacos por mês, como é que você vai comprar 100 sacos e comprar bem? O frete vai te matar. Você entendeu? Aí você vai vender, não dá 10 toneladas, 3 toneladas e meia, 4. Para quem que você vai vender? Para o frigorífico não é mais interessante. O abate do frigorífico subiu a régua, ou seja, ele está batendo 10, 20, 40 toneladas por dia. 3 toneladas lá vai ser um transtorno para ele. Então, a estrutura de venda de insumos. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que está precisando comprar, nesse momento, 25 mil alevinos de tilápia. Alguns anos atrás era bom, né? Só que ela está num local longe, não tem ninguém que queira ir levar esses alevinos para ela, é muito pouco. Entendeu? Então, ela tem um problema de fornecimento de insumo. Então, a situação do pequeno só tem uma solução: reunir os pequenos e ter comportamento de grande. Aí você está falando, Francisco, isso aí é uma ficção, é um trabalho de teoria. Não. Eu sou do Mato Grosso, eu lembro que lá em 2006, eu trabalhava como técnico e nós tínhamos lá vários pequenos produtores da Baixada Cuiabana e com as suas dificuldades, principalmente para comprar ração e vender peixe. E com o apoio do Sebrae na época, olha só, já está indo para 20 anos, formaram um grupo que se reunia, o Sebrae deu uma sala cada 15 dias lá, sem ninguém, eles se reuniam e eles faziam quantos sacos de ração você vai querer? Eu quero tanto, tanto. Fazia um negócio, chamava a indústria, negociava preço. Na hora de vender, pessoal, quem são os compradores? E não tinha CNPJ, não tinha associado. Tinha Aquamate, mas esse negócio não tinha nada. E funcionou bem durante muitos anos, até que eles ficassem grandes. E é isso mesmo. Aí eles cresceram e conseguiram ter a vida deles independente. Então, é só ficar junto. Eu dou um exemplo muito bom. Eu sou católico e lá na igreja o que o padre mais gosta de fazer é festa, né? E para fazer festa, o que faz? Você vai cuidar do churrasco, você vai cuidar das bandeirinhas e reúne todo mundo trabalha para danar, arruma o dinheiro, paga as contas. E não tem, como diz assim, uma preocupação
com ata, não, todo mundo se reúne ali com um objetivo bem específico. E é isso que nós temos que fazer. Eu nasci numa fazenda em Minas Gerais, a fazenda, para você ter ideia, né? O tanto que ela era distante, que ela se chamava Fazenda Escondida, né? E aí eu lembro de meu pai, eu mesmo trabalhei, e meus tios, olha, precisa limpar a roça do arroz. Aí reunia todo mundo para limpar o arroz. Ninguém recebia nada. Mas daqui, semana que vem, vai limpar o arroz do outro. E era assim, em grupos. Na hora de vender, eu lembro, às vezes a produção não enchia um caminhão. Aí arrumava um caminhão para passar em dois, três e vendia aquele caminhão para um comprador só e cada um pegava o seu dinheiro. É união. Eu não falo nem de associação e cooperativa. União, união e união. Não tem outro, eu não vejo outro caminho. No chat do Luiz, inclusive, da Aquavita, nosso parceiro aqui também do podcast. Inclusive, um abraço, Luiz, Marcão, que hoje não pôde participar. Parece que lá está uma chuva danada, ele está sem internet. Deraldo também que está aí, né, nos ajudando. E a pergunta do Luiz foi: como é que está o andamento da questão da redução dos impostos da ração na aquicultura? Boa pergunta, excelente pergunta. Ô Luiz, nós, da PeixeBR, sempre levamos ao governante do dia de que é uma baita sacanagem que nós que produzimos peixe pagar 9,5% de PIS/COFINS, enquanto suíne-aves não paga. Em 2020, no final de 2020, e aí a gente tentou durante todos os anos um projeto de lei, mas projeto de lei para tirar dinheiro do governo é complicado. E isso nunca foi para frente. Projeto de lei do deputado Luiz Nishimori. E aí o ministro Toffoli, a pedido de outra questão, ele decidiu, ou seja, decisão do STF, em 2020, que o governante, o presidente, pode fazer um decreto de alteração de alíquota. Então, não precisa de projeto de lei. E aí, nós, na época, em 2021, fomos na Advocacia Geral da União, temos esse documento, a Advocacia Geral da União falou, ok, pode sim, o presidente pode. E aí nós pegamos esse documento, no governo passado, levamos, inclusive no final do mandato, para quem lembra, o Bolsonaro falou, eu ganhando a eleição, eu assino o decreto. Não ganhou a eleição, não assinou o decreto. Começou o novo governo. A primeira pauta que nós levamos para o governo, e não foi só a pauta, não. Nós levamos todo o subsídio jurídico com trabalhos complementares do Sindicações, com trabalho complementar, que o Sindicações colocava qual seria o impacto de redução de imposto. A Embrapa, Pesca e Aquicultura, o Departamento de Economia, fez um estudo fantástico de quanto que ia reduzir lá para o consumidor o preço, de quanto que ia aumentar a produção, um trabalho científico, ciência, economia, ciência. E nós subsidiamos o governo atual. E aí, o que acontece? Toda vez que eu olho para a cara do ministro André de Paulo, eu falo, ministro, você já falou hoje com o Lula para ele assinar o nosso decreto? E assim, a única promessa que eu trago para você, Luiz, é que eu vou fazer isso todas as vezes. Por quê? Porque o governo legalmente pode, amanhã podemos até ser surpreendidos amanhã pelo decreto no Diário Oficial. O governo pode sim assinar um decreto promovendo a redução da alíquota do PIS/COFINS, ficando igual a ave suína. Aí você pode me falar, Francisco, e a reforma tributária? Na reforma tributária aconteceu o seguinte, o que nós conseguimos? E aí nós tivemos o apoio, sim, do ministro nesse sentido, do André de Paula. A alíquota de PIS/COFINS da ração de peixes e de camarão, na reforma tributária, quando for implementada, será igual das outras espécies. Será igual de suínos, aves, bovino, todo mundo terá mesmo tributo. A proposta que
está lá é uma redução de 60% do imposto, que eles chamam de IVA. Ou seja, se o imposto ficar em 25%, é isso. Ficar em 27%, ninguém sabe quanto que vai ser. Então, vai ter uma redução de 60%, mas vai ser igual para todo mundo. Aí a pessoa pode falar, Francisco, então vai reduzir? Não necessariamente. A única garantia que nós temos é de isonomia. Porque vai ficar igual suíno e aves. Porque hoje a gente paga 9,5%. Se o imposto for para 27, 28, o IVA, vai ficar praticamente quase a mesma coisa, tá? Mas teremos a isonomia. E a reforma tributária tem 10 anos para implantar. Ainda necessita das leis complementares, mas é 10 anos, ou seja, teoricamente, essa isonomia vai acontecer em 2000, total, né? A isonomia total em 2033. Por isso que toda vez que eu vejo o ministro André de Paula, eu pergunto, ministro, nosso decreto. Passando a agradecer aí todo mundo que está entrando, participando, a Panorama da Aquicultura, que é nosso patrocinador. Francisco, para a gente encerrar aí, se alguém tiver alguma pergunta também pode ir mandando, mas eu queria que você fizesse suas considerações sobre esse tema, sobre a sua visão para os próximos meses, vamos dizer assim, né, pelo que está ainda por vir, e deixar um recado para o pessoal aí, principalmente para o pequeno e médio, como você disse, que são os primeiros a ser impactados. Nós temos uma agenda especificamente com o ministro Favaro, terça-feira às 14 horas. A gente já fez uma série de ações com o Ministério da Agricultura essa semana e teremos uma reunião com ele que pode ser decisiva ou não. Ele pode falar que, por questões sanitárias, que eu nem falei aqui, o Vietnã tem um vírus lá que chama TILV, que é onde ele chega, morre no mínimo 90% da tilápia. Então, assim, podemos ter um resultado positivo, um resultado parcial ou nenhum resultado. Mas nós estamos aguardando, porque nós fizemos uma petição terça-feira passada para o Ministério da Agricultura, com várias perguntas, e somente na semana que vem o Ministério vai nos posicionar, vai nos responder a respeito disso. Então, nosso futuro depende da posição do ministro Favaro, semana que vem, ou uma posição do próprio governo. Porque eu estou trabalhando aqui em Brasília, junto a ministro, a secretários, a diretores de outros ministérios, inclusive, é o seguinte: olha, gente, nós vamos colocar na rua, no mínimo, 98% dos produtores de peixes no Brasil. É isso que o governo quer? Você entendeu? Então, assim, é o próprio governo que vai nos retornar. Eu não estou, como diz assim, assustando ninguém, eu estou colocando para o governo a realidade, porque nós estamos no governo novo e às vezes o próprio governo desconhece a realidade. O Brasil é muito grande, o que não falta é problema, né? Para tudo quanto é lado, era que você acha que está tudo ok, vem uma enchente e derruba a ponte. Aí tem que sair correndo, dinheiro e recursos para construir a ponte rapidinho, porque o hospital é do outro lado da ponte. Aí quem adoece de casa não atravessa. Então, assim, o Brasil é muito grande. Mas é esse o trabalho que nós estamos fazendo. O que eu posso trazer para o produtor brasileiro é que a gente está utilizando de todos os recursos legais para sensibilizar o governo. A partir da semana que vem, aí a gente vai ver as novas estratégias que a gente pode adotar. Estamos seguindo os ritos normais, republicanos, de como que tem que se resolver uma crise dessas, mas a gente precisa, antes do carnaval, ter boas notícias. Não dá para ir para o carnaval com uma notícia dessa. Fica bebendo cerveja em casa. Queria muito agradecer a sua disponibilidade em participar do podcast, em ceder o seu tempo, seu conhecimento para a gente.
Obrigada, com certeza, foi muito esclarecedora. E agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí que nos assistiu. Em breve essa live vai estar disponível aí na nossa página e também nos streamings que a gente tem, Spotify, Amazon, e a gente vai mandando para o pessoal também. Quem tiver qualquer dúvida, pode nos mandar. Francisco, se você puder nos ajudar aí em sanar a dúvida do pessoal, conforme for aparecendo também, que às vezes o pessoal acaba mandando. Não, o que for mandando de pergunta, depois vocês vão me encaminhando, eu vou respondendo, não tem problema. Muito obrigada. Tranquilo. Eu vou, como diz assim, eu vou entrar no Instagram, garanto que nos próximos 2 dias eu entro e respondo as perguntas. Combinado, gente. Tá bom? Pessoal, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, né? Master Panorama da Arquitetura. Agradecer a Francisco por ter conseguido um espacinho na agenda dele para fazer essa live, que é um momento importante. Inclusive, nós iríamos fazer uma mesa redonda nossa. E aí, quando a gente pediu a Marcão para falar com o Francisco se disponibilizou de imediato. E aí, a gente segurou a nossa live para fazer essa live com você, que é um momento especial, um momento diferente na nossa atividade. E que precisava ter uma atenção especial para esclarecer algumas dúvidas. A live vai ficar guardada, né? A gente vai estar colocando nos streams, tanto no Spotify, na Apple e na Amazon Music também. E em breve vai estar os vídeos no YouTube também, tá certo? Então, para agradecer a Dandara por ter conseguido segurar essa peteca que Marcão queria fazer a live por questões técnicas lá, que na região dele está chovendo muito onde ele está, e ela ficou sem internet também. E aqui na minha região também está chovendo. A chuva, graças a Deus, veio São Francisco. Aqui tem quase 2 meses sem chover. Eu estava na zona rural essa semana passada, e a terra está esturricada. O agricultor pedindo que chovesse, porque as plantas não estavam aguentando mais. Então chegou a chuva, então não vamos reclamar dela. Mas acaba atrapalhando a gente com alguns planejamentos. Então eu quero agradecer a todos que participaram, né? Agradecer a Francisco em especial aí por ter conseguido essa brechinha para a gente, mesmo estando em Brasília. E assim, dizer que nosso podcast está à disposição sua, Francisco, e da Peixe BR, para uma futura live, um bate-papo, com algum assunto que vocês tenham interesse também, tá certo? Dandara, muito obrigado aí pela entrevista, pelo que você assumiu hoje. E um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Encerrar a live pra gente. Bom, obrigado